esse versículo 15, que diz assim: hoje aqui é culto de missão, foi me dada a oportunidade de pregar sobre missão. Falei com o pastor, como é que eu ia pregar missão se bom é quem vive no campo missional, quem faz a missão, quem está na obra. Mas o pastor disse: irmão, não tem problema, ministra a palavra, porque Deus vai te usar. E eu peguei e disse: mas é bom missionário. Eu não sou, não vivo no campo missionário, não sou um missionário para eu poder estar pregando a palavra da missão. Mas só que eu estava em casa meditando, fui orar a Deus, e eu disse: pregar sobre missão, para quem não vive a missão. Mas só que Deus me deu essa passagem em Marcos. E quando Ele me deu, eu fui entender. Eu disse: opa, missão é todo aquele que aceita Jesus Cristo. Ele deixou bem escrito. Então Jesus escreve, relatando em Marcos, capítulo 16, versículo 15, ele deixou que a missão é para todos. Todos que aceitam Jesus Cristo e confessam o nome do Senhor Jesus Cristo, então se alistou no exército do Senhor, que essa batalha não tem fim. O único fim dela é na volta de Jesus Cristo, para arrebatar a igreja, que segundo os vivos estão na comunhão, e será arrebatado. E aí sim, nós vamos viver a glória, porque aqui nessa terra, se sua vida estiver tudo bem, se você estiver tudo bem, tudo dando certo, pode dobrar o joelho, porque você não está guerreando contra o diabo. Porque quando você está guerreando contra o diabo, o inferno se levanta contra você 24 horas. Então lutas não é provações, lutas é remodelação para o crente conhecer Deus mais de perto. Marcos 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não sou eu que digo, mas sim o próprio Cristo diz: todo aquele que ouvir a palavra e não der crédito a essa palavra, não tem uma vida remodada no Senhor. Então, aí daí para frente é Ele em Deus. Mas o nosso ídolo nós temos que fazer. Então aqui, eu vendo aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que o ídolo de Jesus é para todos nós. Então missão é todo aquele que aceita Jesus Cristo. Nós passa a ser missionário do Senhor. Nós passa a ser, igualmente diz lá em Apocalipse, nós somos embaixador do rei. Nós somos general do rei. Nós somos um porta-voz de Jesus Cristo. Nós somos um mensageiro da verdade. Nós somos aquele que nós conhecemos a verdade e nós levaremos a palavra aos que ainda não conhecem essa palavra. Porque quando nós aceitamos Jesus Cristo nos dá autoridade, nos dá a honra de ser o porta-voz do Senhor. Isso é gratificante. Mas no Evangelho de Lucas capítulo 10, no versículo 19, que diz assim: Lucas 10, capítulo 19. Depois os irmãos podem estar pegando esses dois contextos, tá memorizando, ou então marcando em sua Bíblia, e vocês podem estar lendo o anterior e o composto do texto. Podem ler o texto todinho, para vocês poderem ter mais entendimento e clareza da palavra. Eu sempre faço isso. Quando alguém ministra a palavra, eu observo no que ele for ler. Se eu não tiver prestado atenção na palavra no momento, ou então se por conta de dúvida, para não ficar na dúvida, porque a palavra de Deus nos vai nos dizer nos 3 evangelhos: examinar as escrituras para que não errais, examinar as escrituras para que não conduzir o caminho errado apenas pelo conhecimento de outra pessoa. Então faça isso.
O crente tem que viver sempre na meditação da palavra. O Evangelho vai falar em Marcos, Lucas e João. Vai dizer, examinar as escrituras. Então, o que eu faço isso? Quando alguém ministra a palavra, ou então dá uma saudação, eu guardo aquilo. Quando eu chego em casa, eu vou ler o contexto, o anterior e o composto da palavra, para eu poder ter entendimento da palavra, para eu não ser enganado, mas sim ser aberto pela palavra de Deus, e não deixar ser enganado, não ficar com dúvida nenhuma. Então, aqui em Lucas, capítulo 10, e o versículo 19, diz assim: eis que vos dou poder. Olha o tamanho da autoridade que Deus nos dá quando nós passamos a ser discípulo, a ser missionário do Senhor. Eis que vos dou poder, Jesus Cristo falando, para pisar serpente e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, capítulo 20, mas não vos alegrais, porque se vós sujeitais os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro da vida. Não é porque que Deus te dá essa autoridade de você expulsar demônio, curar enfermo, você ter o conhecimento da palavra, para você se engrandecer através da palavra de Deus. Porque nada temos e nada faremos sem a presença do Espírito Santo. Não é nós que curamos enfermo, não é nós que expulsamos demônio, não é nós que em meio às trevas nós se faz luz, não é nós que faz a diferença, mas sim a unção, a presença do Espírito Santo. Então, quando Jesus disse aos discípulos, ide e pregar o Evangelho, quando Jesus diz pegar poder para pisar serpente e escorpiões, não é para nós se gloriar, mas sim para nós saber a unção e a autoridade que Deus nos dá. Então, missão, eu aprendi de acordo com a palavra de Deus, que missão são todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Torno a dizer, nós somos todo mundo discípulo, missionário, porta-voz do Senhor. Só que aqui no Evangelho daqui de Marcos vai nos dizer, ide por todo mundo. Quando quer dizer ide por todo mundo, missão à vez a pessoa pensa que quer viajar para outro país, viajar para outra cidade. Não, a missão começa primeiro dentro de você. A missão começa primeiramente dentro de você. Ao transformamento do velho homem ao homem maduro, do velho homem ao homem novo, que aceitou Jesus Cristo. Então, a missão começa primeiro em si, porque o maior inimigo, Tiago, de nós, é nós mesmos. O maior inimigo de você está em sua mente, está o composto, porque a alma, ela é o que faz alegrar, a alma é que nos faz sorrir, chorar, sentir prazer, faz tantas coisas, porque a alma, ela é emoção. Ela é, se o culto está pegando fogo, você, o irmão está pulando, a sensação que você sente é de pular também, porque isso é a alma, refrigério da alma. Agora o Espírito é aquele que Deus soprou nas nossas narinas. Esse, portanto, está preparado para a vinda de Jesus Cristo. Cada ser humano que vive essa terra, o Espírito está preparado para a vida de Cristo, porque o Espírito é de Deus. Lá em Apocalipse vai dizer que o Espírito retornará a Deus. Agora, a alma é que não está preparada. A alma só faz inclinação àquilo que é o mal. A alma faz tudo isso. Então, o maior inimigo de nós é nós mesmos, porque nós somos em três: corpo, alma e espírito. Então, missão começa dentro de nós. Depois, missão começa dentro de casa. Às vezes você diz assim, mas pregar dentro de casa é difícil. Pregar no lugar que você mora é difícil.
porque ninguém te dá valor, às vezes pelo testemunho de vida que você teve no oposto. Porque você pode fazer 1001 coisa boa para a sua família, para alguém, para o lugar que você mora. Mas se você fizer uma coisa de errado, aquela 1000 não vale nada diante de uma. Só para tu ver o poder que o mal tem e quando a pessoa faz uma coisa errada. Você pode passar 30 anos fazendo tudo de bom, mas quando você faz uma coisa ruim, você é condenado. É tanto que aquele cantor Marcos Antônio, ele gravou até uma música, que ele disse: se julgado e condenasse pelo homem fosse eu, já estaria morto. Uma letra com uma composição bem explicada para quem medita a palavra de Deus. Porque quando você peca, quando você erra, se você for julgado pelos homens, você não tem salvação. Mas aquele que nos chamou, ele sabe a capacidade de cada um, ele sabe a transformação de cada um, ele sabe a capacidade de cada um. Então você só precisa fazer o link de Jesus Cristo, porque você é missionário do Senhor, você é missionário. Então missão não é só ir lá para outro país ou ir para outra cidade, não. Missão começa dentro de você, começa dentro do seu lar, começa na sua rua, começa na sua casa, começa no seu bairro, começa na sua cidade, e Deus vai te levantando e levando aos lugares mais distantes. Glória a Deus. A missão, ela começa isso tudo. Às vezes você vai lá em outro lugar fazer a missão, e às vezes o teu vizinho, você nunca ministrou a palavra para o seu vizinho. Ou ele gostando de você, ou ele não gostando. Você tem que fazer o lead do Senhor. Ou seu vizinho achando ruim ou não, você tem que fazer o lead. Você não precisa ir lá fora, fazer a missão lá fora, não. Começa primeiro por onde você está. E Deus, se for para te levar aos lugares, aos exteriores, se for para te levar longe, Deus levará no tempo dele. Mas a missão não precisa você ir distante, não. A missão, às vezes, o seu vizinho, o seu parente está precisando ouvir uma palavra. Porque hoje é a classe que nós vivemos, que nós vemos e presenciamos. A classe mais fraca que tem é essa. É um povo que não tem mais ninguém sadio e memória. Qualquer coisinha entra em depressão, qualquer coisinha entra em tribulação, qualquer coisinha assusta. Por que estão acontecendo isso? Por que está gerando tudo isso? Lá também no livro de Daniel, do Velho Testamento, capítulo 12, versículo 4, se não me engano, vai dizer: e a tecnologia seria avançada de uma tal maneira que caberia na palma de sua mão. A tecnologia avançou de uma tal maneira que hoje nós temos um terço de nossa vida nesse pequeno aparelho. A tecnologia avançou de uma tal maneira, e a palavra de Deus é para avançar, mas simplesmente as pessoas estão com a mente fraca por conta da tecnologia. A tecnologia avançou e a população entrou em crise de ansiedade, nervosismo, de susto por conta da tecnologia. Ninguém quer mais ler a palavra de Deus. Ninguém quer dar mais credibilidade à palavra de Deus. Mas ainda tem um povo nessa terra que eu estou vendo aqui para eu poder fazer o lead de Jesus Cristo. Eu ainda estou vendo um povo que clama pelas misericórdias de Deus. Eu ainda estou vendo um povo que dá valor a essa palavra e não a isso daqui. Eu estou vendo um povo que ainda se prostra perante a palavra de Deus para poder meditar a palavra de Deus e não vai perder noites e dia diante de um celular. Eu estou vendo um povo aqui que confessou a Jesus Cristo para poder fazer o lead. Então, não é tempo de nós ficar parado, travado aqui, porque a missão é todo aquele que vai, é todo aquele que contribui, é todo aquele que ora, é todo aquele que faz. Mas a missão foi dada a nós. Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo. Então ele não está determinando certas pessoas, ele está dizendo ide.
Então somos todos aqueles que aceitamos a Jesus Cristo. Então nós temos a autoridade dada por Deus, mas não para nós se gloriar, não para nós se engrandecer, porque nada temos, nada conseguiremos fazer. Tudo quem faz é a presença do Espírito Santo sobre minha vida, sobre a sua vida. Ah, irmão, mas eu não consigo ministrar a palavra para alguém, eu não consigo falar. Consegue. Basta você ter a ousadia de você comer a palavra todos os dias. Todos os dias você comer a palavra. Porque o crente, ele tem que comer a palavra. Assim que o seu corpo precisa de alimento, para poder o seu corpo manter firme, com energia, com garra, com força, para você prosseguir a vida, as lutas, as dificuldades da vida, o trabalho, seja lá o que for, você precisa se alimentar. O seu espírito precisa se alimentar da palavra de Deus. Aqui, a casa do Senhor é simplesmente um lugar, um templo, para nós se reunir, para nós poder aumentar a nossa fé em Jesus Cristo, mais ainda. Porque tem um certo missionário, é que eu esqueci o nome dele, mas uma vez ele ministrando a palavra, ele pegou um carvão e tirou aqui do meio dos outros, e ele ficou calado ali entre aquelas pessoas. Eu acho que todos já ouviram essa história. E ele pegou e disse assim: olha só, observa. E aquele carvão foi fazendo assim, ó, apagando. Isso é quando você não vem à casa do Senhor. Não é que você está crente e não vem aos cultos que você vai desviar. Mas o que acontece é que você vai se apagando. Então aqui é um templo, porque a casa do Senhor somos todos aqueles que confessamos a Jesus Cristo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Somos templo e morada do Espírito Santo. Aí eu vou para a igreja todos os dias, mas não adianta, porque eu tenho um testemunho vivo de crente que aceitou Jesus Cristo junto comigo, crente que seguiu a fé comigo no mesmo tempo que eu, e hoje não está na igreja. Ia para a igreja todos os dias, estava envolvido na igreja todos os dias, mas em casa desprezava a palavra. Em casa não dobrava seu joelho para olhar nas madrugadas. Em casa não pegava a palavra de Deus para poder olhar, para poder ler. Não tirava 10 minutinhos, meia hora para poder ler a palavra. Mas todos os dias estava na igreja. E o resultado que foi? Se apagou. Por que se apagou? Porque não comia a palavra. O espírito sentia sede. Vinha para a igreja e se alimentava daquilo que ouvia. Mas a comida em casa, a palavra em casa, o joelho dobrado em casa, não fazia. Não orava e não meditava na palavra. Por isso que tem muitos crentes hoje que é relevado pelos que leem. Às vezes tem muitos ministrantes grandes que lê, mas introduz a palavra de forma errada, faz o errado através da palavra, mas ele tem conhecimento da palavra. O sangue dele vai ser cobrado naquele dia. E as ovelhas seguem o mesmo rumo, porque não quer ter conhecimento da palavra. As ovelhas seguem o mesmo caminho daquele pastor que está ministrando a palavra, daquela igreja que tem aquela doutrina, porque não quer comer a palavra. Porque não quer comer a palavra. Não é porque ele quer aquela igreja ou aquele ministrante que prega bonito, aí você deve se alegrar. Ai, fulano prega bonito. Não. Você tem simplesmente que examinar, porque Jesus Cristo deixou nos 3 evangélicos examinar as escrituras para que não errais. Examinar as escrituras.
não para debater, mas para você ter conhecimento e ter entendimento e mais aproximação de você com Deus. Para quando você ministrar a palavra, você ter autoridade, você ter unção, para quando você fazer o lead de Jesus Cristo, quando vier alguém endemoniado querendo distorcer você. Porque não adianta você querer ter conhecimento da palavra se você não tem intimidade com o Espírito Santo. Não adianta, porque o diabo vai pregar para você e bem bonito, porque do céu ele saiu. Ele conhece a palavra mais do que qualquer um que está aqui. Você tem que ter conhecimento para você ter a intimidade com o Espírito Santo, para você ter o revestimento do Espírito Santo, para você pisar serpente, pisar escorpiões, expulsar demônio, e aonde você chegar em meio às trevas, você ser a luz, você ser o sal, você ministrar a palavra, e quando for interrompido, você ter autoridade para poder abater. Não para você se engrandecer, mas para você fazer o lead de Jesus Cristo. Medita a palavra em casa. Leia em casa todos os dias. Ore em casa todos os dias. E você vai ter, e você vai sentir o poder de Deus sobre sua vida. Você vai ter a unção sobre sua vida. Quando você ministrar a palavra para alguém e você for fazer um lead para o seu vizinho que não gosta de você, o seu vizinho vai ouvir, porque a unção de Deus vai estar contigo. Glória a Deus. E uma hora o Espírito Santo pega ele. Uma hora o Espírito Santo convence essa pessoa. E uma hora Deus pode te levar aos lugares longe. Mas o lead, eu vou tornar a dizer, o lead começa em você, e depois no meio dos seus, e depois em seu bairro, em sua rua, e depois aos exteriores. Deus usa da maneira que Ele quer. Se você quer ter essa unção, medita em casa essa palavra. Medita em casa essa palavra, que você vai ver a unção e a diferença. E você vai fazer a missão sem medo nenhum. Você não vai ter mais medo de pregar, você não vai ter mais medo de fazer o lead, você não vai se envergonhar de fazer o lead para o seu vizinho, no seu bairro, você não vai se envergonhar de fazer discípulo, você não vai se envergonhar de fazer o lead, porque a unção divina vai estar sobre sua vida. Então o lead é todo aquele que aceitar Jesus Cristo. Nós somos todos missionários do Senhor. Nós somos missionários. Nós somos porta-voz do Senhor. Então fazer missão é isso. Você aceitou Jesus Cristo. Não é que nesses ministrantes que você vê na internet, que pregam unção, que pregam isso. Como é que Davi padeceu para poder chegar onde chegou? Como é que Sansão padeceu? Como é que Daniel, os três jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, padeceu? Como é que João padeceu no deserto, comendo gafanhoto? E como é que você aceita Jesus Cristo e você acha que é um mar de rosa? Quem somos nós para ser melhores do que os antepassados? E todos padeceram. Tiveram mudança? Muitos tiveram mudança. Mas vai ver a história. Ninguém quer conhecer e quer entender a história de Moisés. Moisés abriu o mar vermelho. Mas se fosse no tempo de hoje, Moisés também matou o Egito. Se fosse no tempo de hoje, Moisés estava condenado. Mas Moisés abriu o mar vermelho. Moisés não deixou de fazer o lead do Senhor. Os três jovens, a cidade deles foi destruída. Eles perderam todos os familiares, bens materiais, perderam tudo. Eles estavam vivendo entre um povo que não cultuava a Deus. E qual foi a história deles? Eles não desistiram.
não desistiu. Aleluia. Então, aceitar Jesus Cristo não é um mar de rosa, não. Aceitar Jesus Cristo, lá em João, em Apocalipse, vai dizer que nós se alistemos ao exército do Senhor. Então, o pastor aí, grande homem de Deus, ele sabe o preço. Para eu poder estar aqui, o tio dele está aqui, a mãe dele hoje está na igreja, o padrasto dele, hoje, a avó dele, está hoje na igreja. Ele padeceu 8 anos. 8 anos. Subindo, nunca vou deixar de contar isso. Ele chegava do cavalo às 5h15, 5h20. 6 horas da tarde ele subiu um monte. Ele descia às 7 para ir para a igreja. 8 anos, orou pela família, e a família hoje está quase toda na igreja. Ele não desistiu. Ele não desistiu. Então o pastor sabe o que é missão. Sabe como é difícil fazer missão. Fazer missão não é você olhar para uma pessoa. Ah, eu vou olhar pelo parente meu, pelo vizinho meu, pela pessoa aqui, e essa pessoa dá muito trabalho. Aceitar Jesus Cristo, e você olha 6 meses, 1 ano, 2 anos, você desiste. Que soldado é esse que desiste no meio de uma batalha? O cantor Eli Santo, conhecido nos bastidores através do Marcos Feliciano, que levou ele às pregações dele e dava a oportunidade para ele poder cantar, e hoje estourou. Eli Santo, um cantor de música evangélica antiga, ele gravou uma música, Soldado Ferido. O rei manda te dizer, ele conta contigo. Não é porque você olhou pelo amigo seu, pelo parente seu, 1 ano, 2 anos, e ele dá muito trabalho, e você até pensa, eu já cansei. Desiste. Não. Você mesmo ferido em palavras, em gesto, em comportamento de um familiar seu. Mas se você tiver desejo missionário no seu coração, e se você tiver a chama ardente, você nunca desiste. Porque o soldado de Jesus Cristo, aquele que aceita Jesus Cristo e tem convicção da palavra de Deus, ele pode passar o resto da vida olhando, mas ele nunca desiste. Enquanto você tiver fogo de vida, se você olhar para uma pessoa, se você orou alguma vez por um parente seu, e ele nunca aceitou Jesus Cristo, ele nunca deu credibilidade para a palavra de Deus, e você orou 3 anos, 4 anos, e você desistiu, não desista, porque Deus está te dizendo, Ele conta contigo, soldado ferido, que foi abatido em palavra por alguém de sua família ou por um amigo, e você já orou por ele e você desistiu. Não desista, volte a orar, porque no tempo determinado ele vai aceitar Jesus Cristo, e você vai ver ele na casa do Senhor. Se não for na juventude sua, pode ser na sua velhice. Glória a Deus. Tem um testemunho também de Naldo Nascimento, um pregador da palavra de Deus, que foi bruxo, foi das trevas. Ele fala que a mãe dele nunca desistiu dele. E a mãe dele orou por ele. O testemunho dele, simplesmente, eu vou dar só o contexto do início do que ele fala. A mãe dele perdeu ele em Fortaleza. E a mãe dele chegou em casa sem ele. O esposo se revoltou. E acabou o relacionamento ali naquele dia por diante. A família toda, a igreja zombava dela. Mas ela nunca desistiu. E Naldo Nascimento diz que entre a vida e a morte, quando ele estava na morte, ele foi dado 3 injeções nele. Baixa na internet, assiste o testemunho de Naldo Nascimento, e você vai ver o que é missão. Você vai ver o que é chama ardente missionária na vida de uma pessoa. Porque um soldado, ele não desiste de uma batalha. E jamais desistir para o diabo. Pode passar 50 anos, mas não desista. O pastor sabe. O pastor orou 8 anos. E ele sabe o prazer hoje dele estar vendo a avó dele hoje na igreja, que vivia
dia no forró. É a forrozeira lá no Belo Norte. E hoje estão na igreja. Ministra a palavra para os vizinhos, ministra a palavra para onde passa. Uma certa idade. Hoje ele sabe o gozo que ele tem. E eu sei a alegria que eu vejo no semblante dele quando ele viu o tio dele na igreja, quando ele viu a mãe dele que padeceu 12 anos em Recife. Glória a Deus. Na vida mundana. E hoje a mãe dele está na igreja, louvado e engrandecido, porque o pastor não desistiu. Se o pastor tivesse desistido, hoje a família dele não estava na igreja. Hoje a mãe dele não estava, hoje a avó dele não estava. A avó dele aceitou Jesus Cristo na velhice. Mas foi 8 anos de padecimento. Aleluia. O pastor desistiu? Não. Agora vê o tamanho da carga e o tamanho do peso que ele padeceu na vida matéria, na saúde. Missão, às vezes, nos é cobrado com problema físico, problema de saúde. Porque quem faz missão sabe a carga e o poder que tem fazer missão. Então fazer missão não é fácil. Mas eu digo uma coisa, você foi chamado para ser missão. Você foi chamado para ser discípulo. Você foi chamado para ser embaixador do rei. Glória a Deus. Você tem motivo de dar essa glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque você foi chamado em meio a 7 bilhões que há sobre essa terra. Glória a Deus. Em meio a 7 bilhões que há sobre esse planeta Terra. Você foi chamado e escolhido pelo Senhor para poder ser um porta-voz da palavra dele. Então aqui eu não vejo nenhum soldado fraco. Eu não vejo nenhum soldado abatido. Eu não vejo nenhum soldado desistindo. E ainda se você parou de olhar por essa pessoa, que você olhou 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, e você desistiu, volte a olhar hoje. Glória a Deus. Ainda que você morra e essa pessoa não aceita Jesus Cristo, mas nunca pare de orar por essa pessoa. Se você levantou um clamor nas madrugadas, campanha de oração, jejum na igreja, consagração pela vida dessa pessoa, e você desistiu, não desista. Deus me trouxe aqui hoje para eu poder trazer isso ao coração de cada um que está aqui. Não desista por quem você jogou. Não desista por quem você fez campanha. Não desista por quem você jejuou. Não desista por quem você fez campanha na igreja, pediu ao pastor para orar, você fez consagração, você jejuou, você levantou as madrugadas, cansado físico, em meio a uma luta travada dos dia a dia do trabalho de cada um que nós temos aos deveres. E você botou o despertador do alarme para você olhar pelo seu parente, o seu vizinho, o seu amigo. E você hoje não olha mais, não desista. Deus me trouxe aqui para eu poder, soldado ferido, Deus conta contigo. Deus conta contigo. Glória a Deus. 7 bilhões. Você foi escolhido e chamado para ser discípulo de Deus. Glória a Deus. Então, fazer o vídeo não é fácil. E desistir jamais. Na vida de um crente não existe desistimento. Existe perseverança na palavra de Deus. Existe oração, mas desistir jamais. Porque Deus não chamou covarde. Deus chamou discípulo. Deus chamou